canal. Então, hoje trago-vos um livro, a opinião de um livro que li para o Projeto Adoro, do Holocausto, do Hall 75, e vou-vos falar deste livro aqui, O Rapaz de Auschwitz, do Steve Ross. Este livro foi baseado numa história verídica, aqui do Steve Ross. O Steve Ross foi uma criança que esteve prisioneiro, não apenas em Auschwitz, mas em vários campos de concentração. Como é que tudo começa? Começa quando a família do Steve foge da sua cidade, porque começaram então a ser atormentados pelas tropas alemãs. Eles fogem, eram judeus, obviamente, fogem, tentando chegar à Rússia, mas infelizmente não conseguem, porque ao fazer o percurso para chegar até à Rússia já passam muitas privações, incluindo fome, algumas doenças, e então é quando as coisas começam a piorar. Ficam numa aldeia perto, que supostamente já estavam perto da Rússia, mas não estão, e então é aí que as coisas começam a ficar muito feias, e a mãe do Steve, desesperada, completamente desesperada, pede a uma família que tinha 2 filhos meninos para ficar com o Steve. O Steve na altura tinha 8 anos. O nome dele não é Steve, o nome dele é outro, que eu não sei dizer, mas é qualquer coisa de Smolek Rosenthal, o nome dele. Exatamente. Eles eram da Polónia e, entretanto, foram tentando chegar à Rússia, como eu estava a dizer, mas não conseguiram. Então, a mãe desesperada tenta deixar o filho, que tinha na altura 8 anos, com outra família, para tentar que ele não fosse apanhado pelas tropas alemãs. Porquê? Porque eles estavam numa pequena aldeia e eles começaram a se perceber que as crianças não eram levadas, muito pelo contrário, as crianças e os mais idosos já eram mortos. E então a mãe, desesperada, deixou o seu filho para trás. Esta parte do livro foi uma parte do livro que me causou muita angústia, porque eu não consegui conceber na minha cabeça como é que uma mãe vai embora e deixa o filho para trás com outra família. Eu sei que isto foi um instinto de sobrevivência desta mãe e obviamente que eu compreendo perfeitamente, mas o que eu estou a tentar dizer é que eu não consegui perceber como é que esta mãe teve coragem para fazer uma coisa destas, mas ela teve que fazer isto. Entretanto, o Steve fica lá nesta casa, ainda consegue ficar lá durante bastante tempo, mas esta família sabia que estava em risco porque estava a albergar uma criança judia e queria se desfazer, no fundo, do Steve. E esta família também quer ter os seus filhos a salvo e por isso mandam o Steve embora. É assim que o Steve é apanhado, e é a partir daí que ele vai para campos de concentração. Obviamente que estou a deixar alguns pormenores pelo meio, porque eu não quero estar a contar a história toda e como é que tudo se passou, mas depois vocês vão perceber como é que o Steve Ross é apanhado pelas tropas alemãs e como é levado para um campo de concentração. Entretanto, ele, nestes campos de concentração, ele sofre muitas provações, muitas. Todas as provações são descritas neste livro. Além disso, uma coisa que eu gostei imenso neste livro foi que, além do Steve estar a contar, deste homem, estar a contar o que passou, a sua história, o que ele passou na Segunda Guerra Mundial nestes campos de concentração, ele também fala do seu período, ou seja, quando ele já era um idoso e quando estava nos Estados Unidos. Ele mudou-se depois de ter conseguido sair depois da guerra terminar e dele ter conseguido sobreviver, desculpem. Ele vai vir para os Estados Unidos e é lá que, no fundo, ele faz a sua vida e, enfim, e acontece muita coisa, obviamente, que eu não quero desvendar na vida deste homem, mas ele foi, posso-vos dizer, que ele foi um grande homem. Ele usou as coisas que lhe aconteceram para o bem. Ele não deixou, ele sabe que essas coisas influenciaram muito negativamente na vida dele, em algumas partes. Ele sabe que a nível emocional ele é uma pessoa muito traumatizada. Ele tem cicatrizes não só visíveis, mas cicatrizes emocionais que o moldaram, que o tornaram a pessoa que ele é hoje em dia. Ele, depois de se mudar para Boston, ele, lá nessa cidade, ele, enfim, vai ser um homem muito influente. Depois vocês vão perceber ao ler o livro. E isso foi uma coisa que me agradou imenso. Não apenas porque
Porquê? Porque este livro é extremamente pesado. Muito, muito pesado. Ele tem descrições aqui do campo de concentração, coisas que o Steve Ross passou de chorar, obviamente. Eu chorei muitas vezes ao longo do livro. Mas o facto de ter estes capítulos que mostram o Steve já uma pessoa adulta e a fazer o que ele fez, isso dá um pouco de alívio, dá-nos um pouco de alívio de pensar que esta pessoa passou por estas coisas todas, mas no fundo conseguiu sobreviver e conseguiu ultrapassar, no fundo, os seus traumas. E isso é algo que nos leva a ler o livro assim com mais coragem, por assim dizer, porque é um livro muito, muito pesado, com descrições mesmo muito, muito fortes por tudo aquilo que o Steve Ross passou em todos os campos de concentração. Muito emocionante, muito, muito emocionante. Houve muitas das vezes que ele próprio pensou que ia morrer com as coisas que lhe aconteceu. E é incrível pensar como é que uma criança desta idade conseguiu sobreviver àqueles anos todos, com a fome, com tudo o que ele passou, como é que ele conseguiu sobreviver. É incrível. Houve até partes descritas no livro que eu dei por mim a pensar, mas será que o autor não está a exagerar? Será que esta pessoa não está a exagerar para que o livro seja mais bem sucedido? Mas eu não acredito que tenha sido, nada disto tenha sido inventado, não. Muito pelo contrário, tenho a certeza absoluta que foi tudo verdade. O livro tem algumas imagens aqui do Steve, é muito interessante. Aqui na capa posso-vos mostrar, aqui está o Steve com a farda. Isto é o Steve já mais velho nos Estados Unidos. É muito, muito bonito este livro. Eu adorei. Este livro foi publicado cá em Portugal pelo Clube do Autor. Malta, vale cada cêntimo este livro. Se vocês gostam de ler sobre este tema, super recomendo. É um livro mesmo muito, muito bonito e muito comovente, com uma história de vida incrível. Não só apenas pelo contar da história do que ele passou na Segunda Guerra Mundial, mas também pela coragem que ele mostrou e também pela mensagem, porque ele pegou numa coisa tão má e transformou-a numa coisa tão boa. Depois, vocês quando lerem vão perceber, e eu acredito que se vocês gostam de ler este tema e se gostam deste género de livros, vocês vão adorar este livro, de certeza absoluta. Eu dei-lhe 4 estrelas e meia, muito, muito próximas das 5. Foi um excelente, excelente livro. Adorei participar no projeto da Dora. Muito obrigada, Dora, por teres criado este projeto, porque só assim eu consigo descobrir estes livros fantásticos, ok? Espero que tenham gostado da minha opinião e aguardo pelos vossos comentários, ok? Muitos beijinhos, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like aqui no vídeo e, claro, fico a aguardar os vossos comentários. Tchau!